Ei, você ouve conselho? Então você vai enriquecer, você vai ter sabedoria e salvação. Sabe por quê? Olha o que está escrito. Eu vou falar com você o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 18. Olha o que Deus fala para Jeremias: se levanta, desce à casa do oleiro, porque lá farei você ouvir as minhas palavras. Eu desci e foi, disse Jeremias. E quando ele chegou na casa do oleiro, ele viu o oleiro trabalhando. E sobre as suas mãos tinha um vaso de barro que se quebrou. Mas o oleiro, ele fez o vaso de novo, conforme a sua vontade parecia bem para os seus olhos. Observe que só desce à casa do oleiro quem é humilde. Porque na casa do oleiro que você não vai questionar, que você não vai fazer pergunta. Na casa do oleiro que você vai observar, porque Jeremias falou, eu vi o oleiro trabalhando. E é na casa do oleiro que você vai ouvir. É na casa do oleiro que você vai aprender. É lugar de você prestar atenção, a aprender com o oleiro. A casa do oleiro significa a casa do pai. A casa do teu pai é o lugar onde ele está dando instrução, está ensinando, está dando um direcionamento para a tua vida. Você que é filho, que é filha, você aprende na casa do oleiro, na casa do pai. Só que ele mostra bem claro que mesmo estando nas mãos dele, vai se quebrar o vaso. Ora, Deus está no controle. Ele está com as mãos sobre o barro. Por que, que o vaso vai se quebrar? Por que, que o barro vai se quebrar? É porque que o barro ele não é um material bom. Ele precisa ser limpo. Ele precisa ser amassado, ele precisa ser moldado. Ele precisa ser purificado. É por isso que os filhos têm que estar nas mãos dos pais, os pais ensinando. Mas só que, preste bem atenção. Você sabia que quem é humilde, ele cresce, ele prospera, ele é sábio, ele enriquece? Mas quem é orgulhoso, ele é tolo. Porque o orgulhoso, ele não ouve conselho, nem ensinamento de pai, nem de ninguém. Observe que esse vaso que se quebrou na mão do oleiro, imagina um filho, uma filha orgulhosa, que não ouve conselho. Eles acham que é tudo do jeito deles, eles têm que fazer do jeito que eles querem, que tem que ser da maneira. Eles ainda não aprenderam com a vida. Eles ainda não viram que nem tudo que reluz é ouro. Que nem tudo que está na vitrine da vida é ouro. Mas eles acham que é ouro. Eles nunca imaginam que existe bijuteria, que está banhada a ouro, mas não é ouro. Eles nunca imaginam que o inimigo se desfaz diante de luz, mas não é luz. Eles acham que o mundo é um mar de rosa. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus açoita e disciplina o filho que ama. Apocalipse. Agora, veja bem, preste bem atenção. O filho orgulhoso, que não ouve o conselho de pai e de mãe, vai acontecer o que aconteceu, o que está lá em Mateus capítulo 7, 24. Aquele que ouve a palavra e não obedece. Aquele que ouve o conselho, o ensinamento, a pregação da palavra, do evangelho, seja do pastor, do padre, o conselho do pai, da mãe, o conselho de irmão, o conselho de amigo. O orgulhoso, ele não recebe, ele não ouve, porque ele acha que ele é o centro, que ele está certo em tudo, que tudo é ele. Ele é a estrela do momento. Aí vai acontecer o quê? Que está escrito em Mateus 7 e 24. Aquele que ouve a palavra e não obedece, o orgulhoso, ele vai construir a sua casa na areia. Porque ele acha que está com razão. Eu faço do jeito que eu quero,
Sou eu que mando na minha vida, eu já estou grande, eu já estou de maior, o pai não manda na minha vida, a mãe não manda na minha vida. Não é do jeito que o pastor está pregando, que o padre está falando. Eu vou nesse caminho mesmo, não estou nem aí, eu sou o tal, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu faço, eu lhes mando. E aí o que é que acontece? Que está escrito em Mateus 24. Cai-se a chuva, corre-se os rios, sopra-se os ventos, e vão contra aquela casa, e diz o texto bíblico que é grande a destruição. Por quê? O orgulhoso sempre quebra a cara. O orgulhoso sempre está caindo dos altares para baixo. O orgulhoso sempre está passando necessidades, passando vergonha. Sabe por quê? Porque não ouviram conselho de pai nem de mãe. Eles não aceitam a correção. É por isso que estão sempre se quebrando, mesmo nas mãos do pai, do oleiro. Estão se despedaçando, se quebrando na vida. Tudo que vão fazer quebra, não dá certo. Ele fica aos pedaços. E o amor do pai é tão grande que ele está sempre refazendo. Agora, o humilde, o coração puro, esse sim ouve conselho. Por isso que ele enriquece. Por isso que ele tem sabedoria. Porque ele ouve conselho. E Deus levanta ele do pó e da cinza e da lama e faz ele se sentar no lugar de honra. Porque o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, se desfez de toda a sua glória e desceu na terra, se fez humilde como os homens. Mas depois ele venceu a morte, foi exaltado, se assentou à destra do Pai, recebeu poder no céu e na terra, para julgar os vivos e os mortos. Mas o anjo querubim, que quis subir com seu orgulho, ele não desceu lá de cima para baixo, ele foi derrubado. É por isso que a roda gigante ela gira. Pega os humildes do coração puro, que ouve conselho de pai, de mãe, de pastor, de padre, e eles sobem. Mas o orgulhoso tem caído lá do topo do sucesso para baixo e sido humilhado e se quebrado aos pedaços. Cacos e bagaços têm ficado aos pedaços. Porque estando debaixo das asas de Deus, das mãos de Deus, não quer ouvir conselho, não quer ser corrigido, não quer aprender. Porque é na casa do oleiro que você aprende, é na casa do pai que você aprende. Com o pai. Então você precisa observar, prestar atenção. Porque o pai está ensinando. Se lembra da palavra do filho pródigo? Quando o filho pródigo ele cai em si, o que é que ele se lembra? Da casa do meu pai tinha tudo. Na casa do meu pai eu era protegido, não passava fome, necessidade. Aqui eu estou passando fome. O que é que o mundo ensina para aquele filho? Que a casa do pai é melhor. Não é verdade? O que foi que levou aquele filho para o mundo? O orgulho. É por isso que ele caiu em si. O que é, o mundo quebrou ele. E quando ele estava quebrado, veio o sentimento de quê? De arrependimento. Um fruto de arrependimento surgiu nele. E quando surge um fruto de arrependimento, ele viu que o orgulho dele não serviu de nada. Que o dinheiro que ele tinha não serviu de nada. Então arrependimento é bom porque surge a humildade de reconhecer que na casa do pai é melhor. Que na casa do pai eu aprendo, que na casa do pai eu estou protegido, eu estou guardado. Que na casa do pai, as mãos do pai estão sempre me guardando, me protegendo, me abraçando. Porque o pai me ama. Então ele volta para a casa do pai. Isso é humildade. É arrependimento. É um fruto de arrependimento. E quando ele voltou, o pai disse, meu filho estava morto e reviveu. Porque todo orgulhoso, ele está prestes a morrer, a quebrar a cara, a ser destruído. Porque ele não aceita conselho. Ele não aceita conselho de pai, não aceita conselho de mãe, não aceita conselho de ninguém. Está sempre se quebrando. Então muitas vezes é necessário que Deus trate, que Deus trabalhe. Porque Deus açoita e disciplina o filho que ama. Porque o filho que ouve conselho,
ele enriquece, ele cresce, ele prospera. Olha o que é que vai acontecer com aquele que ouve conselho, com aquele que ouve com humildade. Está em Mateus capítulo 7, e versículo 24. Lá também fala da mesma forma. Aquele que ouve a palavra e obedece, esse constrói a sua casa na rocha. Olha aí, ele constrói a sua casa onde? Na rocha. Aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o filho orgulhoso, que aconteceu com aquele que não ouviu o conselho, não ouviu a palavra. Vai cair-se a chuva, vai correr-se os rios, vai soprar-se os ventos, e vão contra aquela casa e ela não vai cair. Por que ela não vai cair? Porque quando você aceita conselho, quando você aceita ensinamento, você está aprendendo a construir a tua casa no lugar certo. E é isso que o Pai te ensina. É isso que na casa do oleiro você aprende. A construir, a edificar a tua vida no lugar certo, na rocha. Por quê? Porque a edificação, ela é muito importante para tudo na vida do ser humano. O que seria de uma árvore se não fosse raiz? O que seria de um edifício se não fosse a edificação, as colunas, o alicerce? Não é verdade? Mas tem muita gente que não aprende isso. Eles acham que tudo é obra do acaso. E não é. Você precisa aprender na casa do oleiro com o pai como edificar a tua vida, a tua casa. Porque mais tarde você vai ter que ensinar esses princípios para os teus filhos, os teus netos, aqueles que estão ao teu derredor, que se inspira, que se espelha, que precisa e que depende de você. Você precisa aprender porque você nunca vai ter pai e mãe por toda a vida. Então você tem que aprender na casa do oleiro, com teu pai. Você tem que aprender na igreja, com os ensinamentos daqueles que estão te ensinando. Ouvir conselho, ouvir a palavra, sempre é bom, vai te preencher o teu vazio. Você vai aprender como edificar a tua vida nesse mundo de perdição, de engano, de ilusão. Então, quando você for à casa do oleiro, vá para aprender, vá para ouvir, vá para prestar atenção. Porque cedo ou tarde você vai precisar, você vai ter que usar. Porque há momentos na vida que nós vamos ter que passar pelos vales, pelos desertos. E nós precisamos aprender princípios, precisamos aprender com a palavra do Pai, com o ensinamento do Pai. E o humilde, ele guarda isso no coração, na mente. O orgulhoso não. Porque ele acha que tem que ser do jeito dele. Não é bem assim. Aquele que ouve conselho, ele nunca passa vergonha. Aquele que ouve ensinamento, conselho do pai, da mãe, do pastor, de amigos, ele nunca passa vergonha. Ele sempre tem uma carta na manga. Ele sempre tem algo para que quando acontecer alguma coisa na sua vida, ele tenha onde se apegar, se segurar. Por quê? Porque ele ouviu conselho. Olha o filho pródigo. Ele não ouviu conselho do pai. Quando ele precisou, cadê os amigos? Cadê o dinheiro? Cadê o alimento? E aqueles, entre aspas, falsos amigos, tinham o que para oferecer para ele? Desprezo. O que ele tinha era um chiqueiro de porco. E o cidadão daquele mundo, o príncipe desse mundo, é só o que ele te oferece. É lama, sujeira, pecado, corrupção, droga, prostituição. Porque ele não quer ver você feliz. E tudo que ele fizer para você se afundar cada vez mais, para você se quebrar, ficar despedaçado, ele vai fazer. E os orgulhosos sempre estão passando por isso, quebrando a cara, sendo humilhado, desprezado, porque não ouviu o conselho do pai, da mãe, do pastor, não ouviu a pregação, o ensinamento. Quantas pessoas não vão para os cultos no tempo de hoje e não prestam atenção na palavra? Que amanhã vai servir para ele mesmo, edificar a casa dele, edificar o filho, administrar o seu salário, a sua família, o seu trabalho, fazer ele crescer, prosperar. Ele não escuta, ele não ouve. Você pode perguntar às pessoas do tempo de hoje.
Quando elas voltaram do culto, ei, como foi a palavra, como foi o culto? Ah, eu nem me lembro. Ah, falou. As pessoas não ouvem, não aprendem. Vão para a casa do oleiro, para a casa do pai, e não aprendem com o pai. O que é mais importante, ouvir a palavra, o conselho, o ensinamento, para poder sobreviver e viver nesse mundo que é salvo dos homens. Vai sobreviver e vencer aqueles que tiver bem preparado e mais forte. Onde é que você se prepara se não for na casa do Pai? Onde é que você se fortalece se não for na casa do Pai? Porque é lá que você se alimenta dos frutos verdadeiros. É lá que tem a vitamina verdadeira de sabedoria, inteligência, domínio próprio, fé, os frutos do Espírito. É na casa do Pai. E o Pai tem tudo para ensinar, mas os filhos orgulhosos, tolos, não querem ouvir. Observe a parábola das 10 virgens. 5 era prudente, lá em Mateus 25. E 5 era tola. Mas as 5 aconselhou as outras 5 que estavam sem azeite, sem reserva, e comprar aonde vende. Sabe o que foi que aconteceu? É que elas foram comprar. Mas só que quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Quer dizer, elas foram ouvir conselho em cima da hora. Foram ouvir conselho quando estava precisando. Todo mundo que está precisando, todo mundo que está no leito do hospital, quer ouvir conselho, quer fazer o que é certo. Se tiver mais uma oportunidade, vai fazer o que é certo. Porque estão precisando, estão necessitados, então faz qualquer coisa. Mas depois que passa tudo aquilo, volta a fazer a mesma coisa. As pessoas orgulhosas, o orgulho faz isso. As pessoas orgulhosas, sabe o que elas falam? Você ajuda, ajuda, ajuda. Você estende as mãos, você faz o bem para aquela pessoa, você ensina, ensina. No final, sabe o que elas falam? Eu não te pedi nada. Eu não mandei você fazer nada por mim. Os orgulhosos. Aí você a cabra, né? Falando em cabra, não. O cabra, né? Que nós somos cearenses, falamos assim, né? Aí você acaba, como se diz, falar assim, não falar um palavrão, né? Mas falar assim uma palavra carente, né? Você acaba como elas também acabam. Na miséria, na escassez, na lama. Por quê? Porque o orgulhoso, ele não quer ir sozinho para a merda, ele quer levar você também. Isso é a verdade, né? Nua e crua. Porque os orgulhosos, eles são assim, né? Eles são ajudados, né? Eles são supridos. Deus não estava sustentando o povo, dando alimento, abrindo porta, caminho, curando, fazendo o povo crescer, as roupas no corpo deles, e Deus dava carne, dava água. No final, Abidão, doutor em Corã, estava blasfemando contra Deus, querendo voltar para o Egito. Eles são orgulhosos. O que foi que aconteceu? Eles nunca saíram do deserto. Os orgulhosos nunca saem do deserto. Eles vão morrer lá. Nunca saem do deserto. Só quem vai sair do deserto é Josué e Caleb. Aqueles que ouvem conselho, ouvem ensinamento. Era aqueles que estavam com Moisés. Moisés falava, eles obedeciam. Coração humilde. Entendeu? Tanto que Deus vai colocar como intercessor de Moisés Josué. Viu como é importante ter o coração humilde e obedecer conselho de pai, de mãe? Você sempre vai se dar bem na vida, você vai crescer, você vai prosperar. Agora os orgulhosos sempre vão quebrar a cara, nunca vão sair do deserto da vida. Vão morrer lá, vão cair lá. Porque eles acham que eles estão certos em tudo. Eles acham que só eles sabem. Eles acham que só eles estão vendo tudo, só eles estão com a verdade. Só eles estão escolhendo o que é certo e eles estão quebrando a cara, andando na contramão. O orgulho estão levando eles para a ruína. Eles estão se quebrando nas mãos de Deus e Deus não pode fazer nada. Por quê?
Porque Deus não pode obrigar ninguém. Tá entendendo? Deus até quer fazer da vontade dele, mas Deus só faz quando a pessoa se permite ser moldado. Quando você se permitir, você deixar com humildade. Quando o filho pródigo se permitiu, se arrependeu, caiu em si, ele se permitiu Deus trabalhar, o Espírito Santo trabalhar. Ele se permitiu voltar para a casa do pai. Ele permitiu Deus fazer, o pai fazer o que quiser. Se fizesse festa ou não. Porque a humildade faz isso. E aí o que é que vai acontecer? Ele não vai mais ser humilhado. É por isso que o pai falou, ele estava morto. Por quê? Porque a pessoa que é orgulhosa, ela está andando na ruína, no deserto. Ela vai quebrar a cara cedo ou tarde. O humilde não. O humilde sempre está aprendendo, sempre está crescendo, sempre ele está ouvindo conselho. Não existe nas famílias, né? Os filhos se reúnem e tacam o pau num filho só. Por quê? Porque o filho estuda, o filho trabalha, o filho economiza, o filho não gasta dinheiro com prostituição, com bebedeira, com droga, ele economiza, ele escolhe as suas amizades, ele escolhe os lugares que eles têm que ir, ele vai prestar atenção, ele ouve mais do que fala, ele obedece, ele ouve o conselho de pai. E os outros filhos se reúnem, mete o pau nele. Mas ele, ó, tem dinheiro guardado, é próximo, tem casa alugada, tem carro. E os outros, tudo na ruína, na merda. Me perdoe a palavra, mas é verdade. Aí eles questionam e julgam, mas fulano de tal não ajuda a gente. Fulano de tal é orgulhoso. Não é orgulhoso, é sábio, porque ele ouviu o conselho do pai e da mãe. Eles não. Tem muito filho que o pai vai dar conselho e diz, oh, o senhor não sabe de nada, o senhor está velho, o senhor é quadrado, redondo. Porque eles acham que por ele ser jovem, ele sabe de tudo e não sabe. Aí no dia que eles estiverem presos, no presídio, ou estiverem no leito do hospital, é que eles vão querer reconhecer, ah pai, ah mãe, você estava certo. Entendeu? Vão se arrepender só quando quebra a cara. Por que não se arrepende logo? Por que não faz o certo logo? Aí você observa que na casa do oleiro, Deus está mostrando que por mais que seja filho, mas está com o coração orgulhoso. E vai se quebrar mesmo na mão de Deus. Vai se despedaçar, porque os orgulhosos, eles não permitem ser moldado. Eles não permitem ser refeito. E sempre vai se quebrar. O humilde não. Ele se permite, ele deixa Deus agir. Mesmo ele passando pelo deserto, pelo vale, ele deixa Deus trabalhar. Ele reconhece que é Deus lhe ensinando algo. Porque ele vai precisar lá na frente. Davi poderia ter reclamado. Estava isolado, de trás das ovelhas malhadas. O pai lhe colocava ele no deserto para esconder. Enquanto os outros filhos eram soldados, era de elite, era de boa aparência. Mas Davi não deixou se abater. Davi de maneira nenhuma se orgulhou. Davi continuou com o coração humilde. Ele continuou aprendendo com aquele ensinamento da vida, com aquele ensinamento da sua família, com aquele ensinamento de Deus. Ele não perdeu o foco, a visão, ele não saiu do caminho nem do propósito. O que foi que aconteceu? Deus exaltou Davi. Porque Davi tinha um coração humilde. Davi não se revoltou, Davi não virou orgulhoso. Interessante que quando Deus manda Samuel ungir um rei, Samuel pensava que era Eliabe. Samuel, que tinha 3 estrelas, era juiz, sacerdote e profeta, iria ser enganado pela aparência. Deus brada e fala, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha a sua aparência, mas eu olho para o coração. Deus tinha visto o coração de Eliabe orgulhoso, exaltado. Enquanto o coração de Davi era humilde. Por isso que Deus fala que Davi era o segundo coração, um coração humilde. O mesmo coração que Deus se desfez disso agora, desceu e veio na terra. Que houve conselho. Entendeu? Como é muito importante você ouvir conselho.
Você ouvir o ensinamento, ouvir a palavra de Deus. Quando você estiver errado, Deus falava, você se quebranta. Davi, ele se jogava nos pés de Deus, se quebrantava, se rasgava. E reconhecia que estava errado. Tem pessoas que não. Olha Saul. Saul era tão orgulhoso que Deus falava, ele dizia, mentira de Deus, Samuel. Eu fiz do jeito que Deus mandou. É Deus que está caduco, é Deus que está... Eu fiz do jeitinho que Deus mandou. O orgulhoso. Ele quer ser melhor do que Deus. Ele quer saber tudo. Ele acha que está certo em tudo. E ele quebra a cara. E ele é destruído com as próprias mãos dele. É com o escorpião, morre com o próprio veneno. É o orgulhoso. Ele morre com o próprio veneno. Mas aquele que ouve conselho e obedece, ele enriquece. Olha o que está em Apocalipse 3:18. Deus falando. Deus está falando com você. Você gosta de ouvir conselho e obedecer. Eu te aconselho que de mim compre ouro provado no fogo porque te enriquece. Olha aí. Aquele que ouve conselho, riqueza. E vestimentas brancas para que vista e não mostre a nudez. Olha aí, vestimentas reais de salvação. E colírio para que unja e você passe a ver. Olha aí o significado da sabedoria. Quem ouve conselho enriquece. Tem a salvação, vestido com a salvação. Vestimentas reais que ele será honrado e terá sabedoria. Você acha que o orgulhoso tolo tem isso? Não tem. Porque o orgulhoso ele acha que é tudo da força dele. É tudo do jeito dele. E não é bem assim. O humilde não. O humilde ele vai reconhecer e ver. Ele vai reconhecer e ver que tudo vem de Deus. Vem do Criador. Vem da casa do oleiro, vem do ensinamento do Pai. Então aquele que ouve conselho, ele enriquece. Mas aí muitos podem perguntar, mas como é que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? Pois é, mas toda pessoa humilde, ela não tem dinheiro, mas ela tem um dom chamado fé. E é com fé que você compra as riquezas e os tesouros de Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha gastado todo o seu dinheiro com especialista, com médico, e não tinha ficado curado. Mas ela com fé vai tocar em Jesus, tirar poder e ser curado imediatamente. E Jesus vai dizer, a tua fé te curou. Então é com fé que você vai comprar as riquezas de Deus. Mas para que você venha ter fé, o que é que você precisa? Ouvir conselho. Em Romanos 10:17 está escrito aquele que ouve a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve conselho, ouve a palavra, aí surgem os dons, chamado fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é muito importante você ouvir, você aprender, porque você vai crescer, você vai ganhar dons. Deus vai te exaltar. Você vai crescer e prosperar. Você vai ter reserva. Você não vai deixar o fogo se apagar. Você não vai ficar envergonhado, nu. Você não vai passar fome, nem sede, nem frio. Porque aquele que ouve conselho e obedece, ele sempre está preparado. Ele sempre edifica a sua casa na rocha. Ele sempre está protegido do que vier contra ele. Seja um vento contrário, a tempestade. Aquele que ouve conselho e obedece, ele não fica questionando. Como os discípulos ficou com medo, apavorado dentro daquele barquinho quando Jesus estava na polpa do barco. Aquele que ouve conselho e obedece, sabe o que é que ele faz? Ele faz o que Jesus estava fazendo. Ele obedece. Ele vai, se deita e dorme também. Porque aquele que ouve conselho e obedece, ele sabe quem ele confia. Pegou a visão? Então, curte aí, comenta, segue aí o meu canal. Depois tem mais outros vídeos aí, de outros ensinamentos bíblicos, na vida cotidiana que você precisa se fortalecer, aprender, para vencer o dia a dia. Tem outros vídeos aí no canal. Me segue aí, curte, comente, compartilha. Deus te abençoe.